Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, depois da cobertura maravilhosa da nossa equipe de jornalismo com a hora do voto, todas as informações das eleições que agitaram o país de uma maneira impressionante. Vamos falar de futebol, o Flamengo é campeão da Libertadores, terceiro título do Flamengo. Corinthians jogou ontem, está reclamando demais da arbitragem. Nesta semana, o Palmeiras deverá ser o campeão brasileiro mais uma vez. E como estamos em clima de eleição, nós vamos fazer algumas eleições aqui no nosso programa de hoje, ao vivo, para você acompanhar. Tá no clima de eleição? Você vai nos ajudar a eleger, sabe o quê? O melhor jogador da história do seu time. Vamos nessa? Hashtag Mesa Redonda, a gente vai para um rapidíssimo intervalo. Voltamos já para a gente começar a falar de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo e os melhores do futebol do seu time em todos os tempos. Afinal de contas, eleição tem que continuar. A gente volta já. De volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Será que tem prêmios hoje? Será que tem enquete hoje? Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todo mundo que está em casa. É o seguinte, tem muito presente hoje para você, sim. É só colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter, acompanhar o nosso programa no Gazeta Esportiva, no site gazetesportiva.com. Primeiro, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte. Você acha... Pode colocar na telinha aí, Fini. Você acha... Peraí, eu não acho a enquete aqui, gente. Eu não achei, mas você acha. O Flamengo tem chance de ser campeão mundial em 2023 contra o Real Madrid? Sim ou não? Será que tem? Então, já que é o campeão da Libertadores, né? Será que o Flamengo consegue vencer o Real Madrid? E os presentes que o nosso querido Primo Ribeiro separou para você de casa. Tem bola do Campeonato Brasileiro da Série B, presente da loja Gol de Placa de Santo André em parceria com a Topper. Segundo presente da noite, camisa tamanho G do Palmeiras. Aí, esse é o segundo presente da noite. Terceiro presente da noite, camisa do Flamengo, tamanho G. Então, só presentaço para você que está em casa, tá certo? Coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter para conversar comigo pelo Twitter e aí você poder levar os presentes para casa. E como sempre, se a gente ficar nos Trend Tops, tem presente especial. Tem mais. O hashtag Mesa Redonda. Vai lá, fala com a gente, coloca o seu hashtag que a coisa vai ser bem legal. Hoje temos 3 convidados. Vão dizer, mas 3 convidados? Vou dizer por quê, segredo de... O nosso querido Osmar Garrafa, de novo, está com Covid. Que ele gosta de Covid, é um negócio impressionante. É verdade. Tá tudo bem com ele, graças a Deus, né? Mas, nossa, o homem é covidento, né? Ele é convidado. Beijo, Garrafa. Um abração, Garrafa. Tá tudo bem, por isso que a gente tá brincando, né? Mas, obviamente, tomando todos os cuidados, o Garrafa que deveria estar conosco, já que o Celso participou da bela cobertura da nossa TV Gazeta da hora do voto. Então, a gente tem a alegria de receber 3 convidados. O primeiro que a gente apresenta é campeão de tudo, um dos maiores atletas do futebol brasileiro, treinador importante, inclusive com passagem por seleção brasileira e sabe tudo de bola para o nosso bate-papo de hoje. Vamos ver. Um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda sempre rugiu muito alto, tanto como jogador quanto como treinador de futebol. Mais ou menos como o presidente da República tem os seus ministros e sabem muita coisa. Eu, digamos que seria um ministro da seleção brasileira e sei muita coisa. Eu acho que o meu cargo na seleção brasileira era um cargo de confiança. Para eu ser demitido, talvez tenham perdido a confiança. Emerson Leão foi um dos maiores goleiros de todos os tempos da história do nosso futebol. Ídolo eterno do Palmeiras, o Leão soma ainda passagens por alguns dos principais clubes do Brasil, como Corinthians, Grêmio e Vasco, além de ter defendido a nossa seleção em 4 Copas do Mundo. Enquanto técnico, o Leão já treinou todos os grandes aqui de São Paulo, tendo sido campeão brasileiro pelo Santos, por exemplo. Bora rugir alto hoje aqui, meu querido Emerson Leão. Seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. E naquela Copa de 74, que a gente viu aquela defesa no chute do Cruyff, ou do Neskes, acho que é do Cruyff. O Leão bateu o recorde na verdade bateu na outra, né? Somando as duas, o goleiro ficou mais tempo sem tomar gols em Copas do Mundo. Um pedaço de 74 e uma parte de 78. Boa noite, Emerson Leão. Um prazer enorme recebê-lo aqui, meu amigo. O prazer é meu também, voltando sempre, né? Eu estou um pouco afastado do futebol. Observando, sim, não todas as vezes, né? Porque o futebol está tão difícil de assistir, né?
Mas estar aqui é um prazer. Num dia festivo para uns, triste para os outros, né? E vamos ver aquilo que vai acontecer para o futuro, tanto no futebol, que nós estamos às portas da nossa seleção disputar o Mundial e nós precisamos vencer. Acho que passou da hora de nós vencermos, mas nós não estamos sentindo tanta confiança, não. Vamos torcer. Bacana. Mais um querido amigo, um jornalista, homem do barulho. Mas é um querido amigo de todos nós. Vamos ver. Opinião contundente, sem chorumela, nunca faltou para um dos nossos convidados de hoje, não. Bom, primeiro que é uma declaração, viu? É uma declaração recalcada, hipócrita e desrespeitosa. Você é hipócrita, Cuca! Jornalista desde o comecinho dos anos 2000, o queridaço Felipe Facincani tem uma história bem importante aqui no nosso meio esportivo, viu? Com passagens por rádios grandes como a Jovem Pan e a Bandeirantes, além de uma trajetória recente como comentarista na TV, lá no Grupo Disney, o Facincani tá hoje com o canal dele no YouTube, o canal do Facincani. Mas ó, nesse domingo agora, o homem tá aqui, no nosso canal, na TV Gazeta, pra falar muito mesmo sobre futebol. Seja bem-vindo aí, Felipe! Legal. Conheço o Facincani desde pequenininho. Eu não diria que troquei as fraldas, mas quase. Boa noite, Felipe Facincani. Eu quero fazer uma pergunta importante para você. Diga, pode fazer. Já? Já, claro. Bom, eu conheço você desde criancinha. Sim. Você ficou racista? Por quê? Não sei, porque foi o barulho todo que fizeram quando você saiu e tal. Acho importante você esclarecer. Muito pelo contrário. Não teve absolutamente nada disso. Minha saída da ESPN se deu por uma questão de um relatório em que eu não concordei com uma informação que foi dada lá inverídica em relação a uma chegada minha de horário, de um jogo que eu fiz em casa, home office, e de acordo com isso eu falei, olha, isso aqui foi um erro, você tá de brincadeira, não é assim que funciona, né? Enfim, entenderam que essa cobrança, ela, pro padrão da ESPN, não era para eles aceitável e seguimos o jogo. Eu conheço a sua família, você sabe Sim, disso. Pelo amor de Deus. Então, eu estranhei muito essa história. Não. O Facincani brigou. Aí tudo bem, ainda vai lá. Sim, Mas vamos aí que divergimos as ideias. Mas essa história de racismo e tal é complicado. Não. Por isso que eu abri já falando disso. Seria uma coisa muito... Conheço toda a sua família, seu pai, sua mãe, seu tio. Isso em nada não teve absolutamente nada comigo. Não. É bom, importante minha saída não isso teve ser nada colocado, a ver com né? isso, pelo amor de Cristo. Importante isso ser colocado. Até porque, Flávio, daqui a exatamente um mês... final de novembro, eu faço 20 anos de profissão. E há 20 anos, se hoje eu estou aqui sentado nessa cadeira, há 20 anos o primeiro lugar que me abriu espaço foi o seu programa. Obrigado, Então, você mereceu. É uma honra estar sentado numa mesa tão importante com o Miller, que foi um ídolo de infância, com o Leão da mesma forma, com o Ademar, que foi o eterno presidente da CESP, com o Chico, que... esperamos em breve cada vez mais estar juntos. Se Deus quiser. E com você nem se fala, né? Você sabe que eu gosto muito de... assim, eu entendo assim, as relações, você pode ter desacordo com alguém, mas você tranquilo, nós nem conversamos sobre isso, né? Sim. Nem precisava, porque eu conheço você o bastante para saber que esse tipo de atitude... brigou tudo bem, isso até... Olha lá, mas esse tipo de atitude realmente eu fiquei muito chocado. Mas não... Imagino você, sua família... Mas isso nem bateu em mim, Flávio, de verdade. Eu nem tava sabendo disso, porque não teve. Isso, acho que a questão foi que você tinha discutido mesmo. Sim, foi divergências de ideias, né? Eu pensei A, eles pensam B e tá tudo certo, Flávio. Mas aí disseram que o rapaz, enfim... Não me lembro. Melhor assim, aí Fique tá tranquilo, tudo certo, fica ótimo, maravilha. Mais um querido amigo, e esse, inclusive, foi nosso presidente aqui, todo mundo ia lá, presente, ajuda aqui, ajuda lá, e ajudava pra caramba. Luiz Ademar Campos Júnior é jornalista formado pela FIAN e com muita experiência na área esportiva. Profundo conhecedor do futebol do interior, tem passagens por grandes veículos como Sport TV, Diário de São Paulo e Lance, além de outros. Já foi também presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo. Seja bem-vindo, Luiz Ademar. Querido Luiz Ademar, prazer enorme te receber aqui, tudo bem? Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. A gente estava falando aqui, o Facincani falando a respeito de que te conhece há muito tempo. Você foi meu professor na FIAN.
E um dos incentivadores, quando eu falei que, começando lá na década de 87 a 90, que eu me formei, que eu tinha a intenção de seguir carreira no jornalismo esportivo, você me deu muita força, talvez você não lembre, mas você foi meu professor e me deu muita força por lá. Tive a felicidade, o Miller como jogador e como companheiro de profissão da mesma empresa, o Leão, fui setorista quando ele era do São Paulo, enfim, da Portuguesa, enfim. Chicão, Facincani, amigos de profissão, você, meu professor, meu diretor na CESP e a minha diretora. Então, é muito feliz de estar por aqui com vocês, com grandes amigos, pra gente bater papo sobre futebol. Cara, eu tô me sentindo muito velho. Chique, você é professor de culpa não é minha. Pô, A culpa não é minha. Facincani pra gente era piu-piu, né? Sim. Até hoje eu não consigo, eu falei, preciso tomar cuidado pra não chamar de piu-piu. Não, pô, comigo você tem toda a O liberdade. O Facincani- cabelo só tá caindo um pouquinho, né? Facincani chega e fala assim, pô, 20 anos. Faz tempo, né? Ademar, eu dei aula na FIAN 88, 89. Exatamente. Por aí, né? Eu comecei em 87 e me formei em 90. Quer dizer, né? A gente vai sentindo um pouco bem. Ah, mas eu tinjo o cabelo, eu me defendo aqui. Boa noite, Chico Lang, boa noite, Flávio. Miller. Você não vai falar que nós somos ali, ó, da mesma idade. Não, nós dois... Ele foi seu professor Não, também? Não foi. Ele foi meu. Mas eu aprendi muito com ele. Nós começamos juntos, né? Foi mesmo. Tínhamos 20 anos. Eu, você e o Otávio Greco. A gente cobria trocava ideia, falava A bastante. gente cobriu São Paulo nessa época. Do Miller. O São Paulo isso que estava começando, né? Verdade. Ele que estava começando. É isso aí. Gente, vocês viram que o bate-papo vai ser legal, né? Vamos falar da final do Campeonato Sul-Americano, da Libertadores. O Flamengo ganhou mais uma vez. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentaram em grande estilo pela final da Libertadores em Guayaquil, no Equador. As primeiras boas chances do jogo vieram do time de Filipão e passaram raspando a trave do goleiro Santos. Mas o fim do primeiro tempo trouxe 2 baldes de água fria para o Furacão. O primeiro foi porque Pedro Henrique chegou atrasado em Ayrton Lucas e acabou sendo expulso pelo segundo cartão amarelo. E logo depois, sempre ele, Gabigol, completou o cruzamento de Everton Ribeiro para abrir o placar para o Mengão. No início do segundo tempo, o Gabigol quase ampliou, saindo cara a cara com o goleiro Bento. O Atlético também chegava com perigo, como nessa cobrança de falta de Davi Terans. Mas não teve como parar o Mengão. Dorival Júnior e o elenco rubro-negro, de forma invicta, conquistaram o tricampeonato da Libertadores da América. Parabéns, Mengão! Miller, justa a vitória do Flamengo ou você esperava mais? Boa noite, Flavio. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo foi merecedor, até porque fez um gol, né? A gente discutiu que o Atlético amassou o Flamengo, jogou mais, marcou mais, etc., aquela coisa toda. Essa é a diferença de um time que tem jogadores decisivos e de um time que tem jogadores meia-boca. O Atlético Paranaense perdeu 2 gols no começo do jogo, nós vimos aí nas imagens, né? E a primeira chance que o Flamengo teve, o Gabigol fez o gol. Quer dizer, essa é a diferença do jogador decisivo para o jogador normal. Então, acredito que a Libertadores ficou em boas mãos, o título, né? Que o Flamengo fez por merecer. Campanha invicta, como todo mundo sabe. 13 jogos, 12 vitórias, um empate. Quer dizer, uma campanha muito maravilhosa, né? Então, eu fico feliz, né? Como o Leão estava dizendo aqui, pelo Dorival, que é um cara humilde, muito simples, mas é muito competente no que faz. Ajeitou o Flamengo quando chegou lá e chegou tarde pelo Brasileiro, mas chegou a tempo para a Copa do Brasil e para a Libertadores. O Leão, o time do Atlético reclamou da expulsão do Pedro Henrique, para mim foi normal, independentemente disso. Como é que o técnico reage quando tem uma situação como essa, totalmente inesperada, um zagueiro ainda no primeiro tempo? Vontade de arrancar a orelha dele. É o mínimo que se podia fazer. Na realidade, foi merecida. Foram 2 cartões amarelos, né? Então ele já estava de sobreaviso, estava em stand-by esperando a expulsão. Ele se precipitou, foi com muita sede ao pote. Eu acho que não se pode dizer nada da vitória do Flamengo. Não esta vitória somente, de todas as vitórias. Acho que
merecidamente, como o Miller disse, foi o campeão apenas com empate e todas as outras vitórias. Acho que isso é um presente para coroar e mais uma vez mostrar aos brasileiros que não conheciam o trabalho do Júnior, do Dorival Júnior. Conheço muito bem, já faz muito tempo, né? E eu acho que ele merece muito mais do que está conquistando agora, tá? Meus parabéns, Júnior, não te telefonei ainda, porque fica com a euforia. Daqui uma semana nós falamos, era o melhor momento de falar. Parabéns, parabéns pela sua tranquilidade em poder reorganizar o ataque do Flamengo. Porque todo mundo falava, mas ninguém teve coragem de fazer o Pedro jogar. E ele fez e também se tornou artilheiro. E o Robigol marcou na hora certa, colocaram ele quase dentro do gol, mas ele não perdeu essa vez. Mérito total e merecido de todas as maneiras do Flamengo. Venceu aquilo que nós esperávamos. Como se vencer o Palmeiras essa semana, também mérito de todos lá, como espero vencer. Sul-Americano, Libertadores, Brasileiro, tudo isso é verdade. Felipe Facincani, para você, o Flamengo mereceu? O jogo de ontem te convenceu? O jogo foi ruim, num todo. Não foi um jogo emocionante. Foi uma final morna. Muito também pelo que aconteceu no primeiro tempo. Que o Flamengo era melhor, que era o favorito e que isso se ratificou dentro de campo, um fato. Tanto como o Leão explicou, como o Miller, correto. Agora, o jogo poderia ter sido mais emocionante caso duas situações fossem diferentes. Primeiro, se o Pedro Henrique tivesse inteligência e frieza para não dar um bote tão errado e equivocado como ele fez, que causou a expulsão, né? Já diria Paulo Maldini que se dentro de campo, em algum momento eu precisar dar um carrinho, é porque eu já estou errado na jogada. Então, quando o zagueiro dá um carrinho desse tipo de natureza, é porque estava mal colocado e a decisão foi a pior possível. Então, esse foi um cenário. E o segundo cenário, achei que o Filipão errou na escalação e nas mexidas do Atlético Paranaense. Primeiro, o Terans não pode ser banco do Vitor Bueno nunca. O Terans é um jogador habilidoso, é um jogador que quebra a linha. E ontem, num momento em que o Atlético pudesse ter um diferencial, era o Terans, em vez do Vitor Bueno, que a gente já sabe que é um jogador lento, um jogador previsível, um jogador de pouca mobilidade. Segundo ponto, no segundo tempo, com um a menos, o que você precisa? Se lançar ao ataque com velocidade. Ele abre mão do contra-ataque com atletas como Vitor Roque, que é o jogador mais decisivo do Atlético na temporada, o mais habilidoso, o fato novo e diferente que fez todo esse sucesso do Atlético em campo, para entrar com dois centroavantes, com o Canóbio, aliás, com três, com o Pablo Canóbio e com o Rômulo. Ele trava os caras ali à frente sem articulação, né? Sem o Terans, aliás, com o Terans entrando no segundo tempo, mas já num período do jogo bem definido, bem difícil, com o Coelho no banco e com uma equipe que ela passou a viver do chutão, sem a organização de tentar ao longo dessa partida, com o Flamengo já se lançando um pouco mais à frente para matar o jogo com o segundo gol. Sem essa inteligência que é o toque da bola, se você tem um a menos, não adianta você ficar consagrando defesa dando bico lá pra frente. Então ele deixou o Atlético previsível, sem a movimentação, abriu mão de jogadores que eram diferentes, como o Vitor Roque, que deveria terminar o jogo, e o próprio Teran junto com ele, ou Coelho, e pra mim isso facilitou demais o que foi o segundo tempo morno por parte do Atlético e que o Flamengo, na minha visão, teve um treino de luxo. Pra você, Luiz Ademar, o título do Flamengo e as... Pois não, Léo. Eu só queria voltar aqui comigo para falar uma coisa que eu esqueci de dar nota 0 para a Conmebol para organizar um jogo no local que eles procuraram e acharam problema para construir e destruir uma coisa que estava tão bonita. Porque os torcedores sofreram, todo mundo sofreu, todo mundo correu risco, até os do avião quase que caiu. Quer dizer, teve muita coisa. Então, Conmebol, chega, não faz mais isso não. Aliás, consulta quem sabe, tá? Nenhuma final deu certo. Aquela primeira era no Peru, foi pro Chile, depois voltou pro Peru, foi um problema. Era no Chile, foi pro Peru, exato. Isso mesmo, foi um problema. As duas do Uruguai, fracasso de público. Essa de Guayaquil, de Córdoba, né? De São Paulo também, um horror. E essa de Guayaquil foi a consagração total mesmo, realmente terrível. Luiz Ademar, Flamengo, Palmeiras, Flamengo.
de vez em quando o Atlético Paranaense belisca com a Copa, ganha uma Sul-Americana. É isso aí? Não vamos sair disso? Acredito que não, viu, Flávio? Eu penso o seguinte, só em relação à final ontem, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que o Filipão, quando ele vem até com o Vitor Bueno e tal, ele vem para marcar o Flamengo. E acredito que o Atlético teve as 2 primeiras oportunidades no jogo. O Atlético, que é inferior tecnicamente e taticamente ao Flamengo, jogou de igual para igual. E aí o fator decisivo foi justamente a expulsão do Pedro Henrique. Acho que o Atlético vinha fazendo um partidaço dentro das suas possibilidades, dentro das suas reais limitações. E 11 contra 11, eu tenho dúvida se o Flamengo venceria esse jogo. Sincero e honestamente. Mesmo sendo melhor taticamente e tecnicamente. Porque no segundo tempo, o que você viu? Mesmo com aí eu concordo com o Facincani, algumas, no meu entendimento, substituições meio precipitadas, mas o Flamengo valorizou a posse de bola e não tentou matar o jogo, porque ele também sentiu dificuldade pela marcação que o Filipão tinha colocado do Atlético em cima do Flamengo. Então eu presumo que 11 contra 11 o jogo seria diferente, no mínimo ia contra os pênaltis. E tudo aquilo que eu esperava do Flamengo, que é melhor, que realmente tem um grande time, que junto com o Palmeiras, para mim, nos próximos anos vai ficar brigando por títulos, eu acho que ontem o Flamengo, para mim, me decepcionou. E para você, Chico, decepção, Flamengo, foi merecido? Não, a decepção, se é que pode se dizer, foi que o Flamengo ganhou sem precisar do VAR, né? Que é um acontecimento, né? Porque a Copa do Brasil ele ganhou porque o VAR prejudicou o Corinthians no primeiro jogo. Um pênalti claríssimo, né, que devia ser dado, presume-se que seria 1-0, né? E aí, no jogo do Maracanã, 1-1, o Corinthians era campeão. Então, dessa vez, aí depois, não bastasse isso, jogo do Campeonato Brasileiro, o Santos foi roubado, eu vou usar a expressão certa, foi roubado, foi afanado. Um pênalti que não foi dado e no contra-ataque saiu o gol do Pedro. Quer dizer, em 15 dias, em 10 dias, o Flamengo conquistou um título e ganhou um jogo que não deveria ter ganho. Ou, se fosse apitado normalmente, se fosse dado, o VAR fosse utilizado com inteligência. E dessa vez não precisou de VAR. Não precisou de VAR. Então, não precisou de nada. Pelo contrário, eu até achei que foi impedido esse gol, mas na hora... Não, mas não foi, não. Voltou e tal, e não foi. Mas só faltava ser, porque aí seria o terceiro instante, em menos de um mês, que o Flamengo foi beneficiado pelo VAR. Então, quer dizer, ganhou a Libertadores merecidamente? Ganhou. Precisou do VAR? Não precisou. Dessa vez não precisou. E eu estou com o Ademar. Se não tivesse sido expulso o Pedro Henrique, que é ruim, é grosso, é canela dura, é cintura dura. No Corinthians, ele teve toda a chance do mundo e não soube abraçar. Foi lá para o Atlético Paranaense, o Felipão pegou ele para criar. Falou assim, meu filho, joga aqui, cuidado, faz isso, faz aquilo. E por causa dele, o Atlético Paranaense acabou sendo prejudicado. E o Flamengo, que tem muito mais jogadores, aí o Leão está certo, o Facincani também, o Miller também, tem muitos jogadores mais técnicos, tomou conta do jogo, e era uma questão de oportunidade, saiu o gol do Flamengo e saiu. Né? O Flamengo com 11, o adversário com 10. Quer dizer, aí era moleza. E parabéns pro Dorival Júnior, né? Que era para dirigir o Corinthians, mas o seu Duílio Monteiro Alves preferiu buscar o Vitor Pereira. Então você fala, pera um pouco, é verdade isso? É verdade. O André Sanches foi procurado e falou, olha, chamou o Dorival, ele já está recuperado do câncer que ele teve, ele já está bem, é só colocar ele para trabalhar. Ele vai trazer o filho, a gente faz uma mescla de comissão técnica e toca o Corinthians. Não, está um ano parado, já não mesmo, está em fim de carreira, e aí não quis trazer. E o Dorival aí, em menos de um mês, levou 2 títulos para calar a boca do seu Duílio Monteiro Alves, que não botou fé. Enquanto isso, o português está fazendo o Corinthians de palhaço. Até agora não disse se vai ficar ou não vai ficar. Tem uma ala que diz que ele fica, tem uma ala que diz que ele sai. Né? Não estou criticando ele como pessoa, hein? Isso não tem nada a ver. Ele como pessoa é um homem inteligente, um cara que... mas vamos falar do Corinthians depois, né? Tem uma visão... Mas só estou dizendo, que você vê, era para o Dorival estar no Corinthians. Não, ele foi para o Flamengo, foi campeão e priorizou que ele ganhou o que ele quis ganhar, que eram as 2 Copas.
Flávio, só pois não, destacar esse jogo de ontem, para você ver como a gente tem que criticar também a covardia, o medo, porque o Filipão, eu vi um jogo do Atlético Paranaense, que ele jogou contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Sim, ele entrou com 3 atacantes. Ele agrediu o Palmeiras. Ele começou atacando o Flamengo. Mas ele entra com 3 Teve volantes. teve duas chances. Como o Francisco falou, os 2 melhores jogadores para a Copa do Mundo, tem aquele... O Terence está na pré-convocação do Terence, Uruguai, o outro, né? E o Vitor Roque, que foi uma sensação da temporada. Como é que você vai deixar esses caras no banco? Eu concordo. Botar Vitor Bueno para jogar uma final de campeonato, quer dizer, ele já entra com medo, marcando homem a homem, sabe aquele treino alemão? Que é limitado, aquele né? treino alemão que os treinadores que faziam, aquele treino alemão que não adianta nada de nada com o jogador brasileiro, marcando homem a homem, quer dizer, poxa, velho, jogo é normal. Se ele jogasse normal, ele poderia ter ganhado o Flamengo, porque o Flamengo, fisicamente, ele cai muito no segundo tempo, é verdade isso. Você vê o Arrascaeta, Gabigol, tu saíram no segundo tempo. Tanto é que o Miller, é o seguinte, ao longo do jogo, você via o Fernandinho sair da primeira base para atacar, Sim. porque ele estava armando o jogo pro Atlético, que estava sem cabeça pensante, e o Flamengo tinha todo o corredor direito dele, esquerdo do Atlético Paranaense, aberto, completamente espaçado por essa ausência do Fernandinho. Por quê? Se ele tivesse o Terence é o jogador que diminui esse espaço de circulação do Fernandinho e o acopla para iniciar a jogada com mais facilidade. Daria mais compactação e mais inteligência ao meio campo da equipe do Atlético. E aí no segundo tempo, para mim, o grave erro. Você não pode terminar um jogo sem o Vitor Roque. Claro. É o jogador da última bola. Quem classifica o Atlético Paranaense para a decisão? Argentina. Na Argentina, o Vitor Roque. Mas vocês não acham que o esquema que o Filipão fez estava dando tudo certo, cara? 2 chances claras pro Atlético. O Atlético marcando o Flamengo. O Flamengo não atacou. Mas no pé errado, aí Demar. O Flamengo só conseguiu 2 fazer chances alguma coisa no depois pé da expulsão. errado. Mas eu acho que faltou Mas ali. depois da Ademar, expulsão que ele fez alguma Se coisa. o Gabigol fosse o atacante do Atlético, nesses anos, será que não tinha sido 1-0 pro Atlético? Aí já é condição de grana, né? Eu tô falando 2 chances, Demar, que caíram no pé errado, nos pés errados, né? 2 jogadores do Atlético Mineiro, que jogadores que nem sabem se a bola é redonda, cara. Porque então, vocês concordam que o Atlético é muito inferior ao Flamengo ou não? Ele é inferior. Sim, ele é inferior. E para um time muito inferior, anular o Flamengo e ter 2 chances claras de gol, o que ele se propôs a fazer, ele conseguiu. Ademar, deu azar. O Pedro Henrique, ele foi um dos melhores zagueiros do campeonato. Você entra, ele deu muito azar só em marcar. Agora, Flavito, ele é muito ruim. Flavito, a expulsão do zagueiro, o zagueiro não pode disputar a bola por baixo, disputar por cima, até porque o garoto ia dar um tapa na linha de fundo. Isso é orientação do treinador. E ele já tinha o cartão, né? Exatamente, você tem um cartão amarelo. O primeiro cartão é duvidoso pra mim, não sei pra você. Eu também acho. O segundo não dá pra discutir. O segundo eu não discuto, mas o primeiro amarelo pra mim foi um exagero. Mas sabe o que acontece, Flavito? Tem jogador que corre com a cara, corre com os braços, ele não corre com as pernas. Ó. Diferente. Gente, uma coisa que todo mundo está falando, nós não teremos o Tite depois da Copa do Mundo ganhando ou perdendo. Ele já falou que ele não vai ficar. Sim. E aí a CBF vai escolher o novo treinador. Esqueçamos que a CBF é a CBF. Digamos que ela vai fazer uma escolha séria, com critérios sérios, técnicos. Primeiro, não tem ninguém com capacidade para escolher tecnicamente um treinador. Segundo, nem sempre o critério é sério lá porque é a CBF. Mas vamos supor que escolha de uma maneira correta. Para vocês, o Dorival Júnior, com esses 2 títulos que ele conquistou, arrumando a bagunça que o Paulo Sousa fez, ele é o cara para substituir o Tite ou não? Miller? Acredito que sim. Acho que a prioridade tem que ser um treinador brasileiro, até porque na nossa história de pentacampeão, sempre foi campeão com treinadores brasileiros, né? Então acho que a prioridade... E o Dorival Júnior, que ninguém mais acreditava nele, até porque o brasileiro não tem memória, esquece dos bons treinadores rapidinho. E teve trairagem com ele no Atlético Paranaense, né? Olha como é que a vida faz. Ele chega no Flamengo desfigurado, que tinha um treinador anteriormente muito burro, Paulo Sousa. Ele chega, arruma o time, dá confiança pro Pedro. O Pedro agora vai para a Copa do Mundo por mérito do Dorival Júnior. Então acho que ele tem que ser a bola da vez para a seleção brasileira. Agora, não tendo Dorival Júnior, aí sim pode se pensar num estrangeiro, mas assim, eu acho que tem que ser 90% de possibilidade de pegar o Dorival Júnior, porque ele é um cara muito inteligente. O Dorival, se for convidado, obviamente aceita. Para você, Felipe Facicani, exagero convidar o Dorival ou você também faria isso? Você tem que pegar o técnico hoje, se for brasileiro, que está vivendo o melhor momento de carreira. O do Dorival, esse ano, é o melhor momento, né? A gente sabe que o critério da seleção brasileira ela se baseia muito nesse momento de carreira. Então, o Dorival termina
gerindo o time que tem a melhor capacidade técnica do Brasil, individualmente com os melhores jogadores, 3 deles em pré-lista de seleção, os 3 principais atacantes dele, Pedro, Gabriel e o Everton Ribeiro, ou seja, conhece o meandro de uma base que pode ser formada para uma seleção brasileira. E o Arrascaeta no Uruguai. O Arrascaeta no Uruguai, né? Mas que se pudesse naturalizar seria perfeito, mas enfim, não pode. Então você tem um cara, e ainda com o potencial de outros jogadores desse Flamengo estarem numa seleção. O João Gomes, volante, Thiago Maia, talvez, mas... E fora que ele trabalhou com os caras que estão lá fora, ele trabalhou com o Neymar. Claro, sim, né? Essa enfim, coisa também. Um cara que o conhece muito bem. Então você tem um treinador que é muito conciliador, muito pacificador e principalmente que entende do riscado. Se for um brasileiro, gosto do nome dele. Agora, caso contrário, né, eu sei que o Leão pensa diferente, o Miller também em relação a técnico estrangeiro, e é normal, acho que a gente pode entrar sempre num bom consenso. A seleção brasileira, ela talvez, Flávio, seja a maior marca do futebol mundial, certo? Se a seleção fosse um clube, ela seria o Real Madrid. Ou eu estou errado, ou eu estou exagerando. Ok. Tá. Dispensa apresentação. É uma marca do país. Sim, ela no futebol é mundialmente conhecida. A CBF ganha mal ou tem dificuldade mês a mês com receita? Não tem. Né? Pelo contrário. Pelo contrário, ela ganha tanto quanto um clube europeu de grande porte. Perfeito. Então ela tem que atacar os melhores técnicos do planeta em grande porte para esse sentido. Não é trazer o estrangeiro que está começando aqui, o potencial, não. Ou ela traz quem resolve, e eu falo de um nível de Guardiola, de Jürgen Klopp, de Ancelotti, de Tuchel, seja lá, desses caras grandes, ou então, olha para cá. Para trazer qualquer estrangeiro para trabalhar na seleção, não. Ou você pega um cara que está trabalhando literalmente com os principais jogadores brasileiros do planeta e que conhece o sistema de mudança radical do futebol, ou não traz. Porque é a seleção brasileira. Só por isso. Emerson Leão. Bom, eu penso um pouquinho diferente. Não por ser treinador, mas por ter sido atleta também. E conhecer esses ex-atletas que hoje são treinadores. Acho o Dorival tem uma coisa maravilhosa que é o seu caráter. Ele tem um caráter muito legal. Eu diria assim, e que através desse caráter ele consegue fazer um excelente relacionamento. Tem um conhecimento de bola de dentro do campo para fora, e não de fora para dentro, é de dentro para fora. E isso também aumenta o poder dele. Acho que ele já é conhecedor de tudo aquilo que passou. Com os problemas que ele teve de saúde, ele ficou vendo futebol o tempo todo. E até me surpreende quando falam, não, ele já está em final de carreira. Eu acho que ele está no começo da carreira dele. Ele começou a ser vitorioso em grandes equipes agora. 2010, né? Por mérito dele. Por mérito dele também. Então eu queria dizer o seguinte, que eu discordo de ser treinador da seleção brasileira estrangeiro. Não concordo, eu acho que não precisa, sinceramente não. Eu já tinha dito aqui aos nossos companheiros, né? E também não concordo mais, mudei a minha opinião, que treinador brasileiro tem que ser permanente. Eu acho que ele pode ser permanente, mas não com a figura dele, não fisicamente. Eu acho que ele deve continuar trabalhando no time, para continuar trabalhando, exercer a sua função, sentir aquilo que está acontecendo dentro do campo, dos seus adversários, né? Você, como atleta, viveu muito isso. Vários treinadores que te levaram para a seleção tinham função em times, tá? Todos eles. Todos, né? Todos eles brasileiros. E todas as vezes que nós somos campeões mundiais, eram brasileiros. Não, digo, e também que estava treinando no time. Sim, a maioria é ex-atletas também, entendeu? Então, eu acho que o Júnior tem grandes possibilidades, só eu tenho um pouco de preocupação, porque hoje eu não vejo ninguém com capacidade dentro da CBF que possa tomar uma decisão única. Mas tem ex-atletas lá que estão trabalhando, pagos mensalmente. Vão cair fora. Pagos mensalmente para tomar decisões. Mas eles vão cair fora, viu, Léo? Eles não vão participar disso, não. Sim, mas, por exemplo, então chame alguns conhecidos, se reúnem. Como que escolhem o melhor do mundo jogador? Os treinadores escolhem, os jornalistas escolhem. Então faça isso, chamam 3, 4 treinadores e escolhem, né, um treinador para a seleção brasileira. Eu acho que isso ficaria muito bem. Agora, voltando definitivamente, acho que o Júnior tem condição,
sim, de dirigir a seleção brasileira. Para você, Luiz Ademar. Confesso a você que eu tenho uma opinião totalmente contrária. Eu acho o seguinte, o Tite chegou num patamar que, embora eu admire o Dorival, Cuca, eles são inferiores ao Tite. Mas que patamar é esse que você criou? Eu acho que o Tite é um treinador de patamar. Mas patamar do quê? Campeão do mundo, campeão de Libertadores, o cara que está fazendo um trabalho espetacular na seleção brasileira, um cara que está chegando com a seleção brasileira mais uma vez entre as favoritas ao título. Acho o Brasil sempre foi favorito a pode qualquer ser no título. passado. O que eu acho é o seguinte, o Dorival, e eu te falo pelas 2 finais que eu acompanhei, eu gosto muito do Dorival e reconheço esse trabalho que ele fez do Pedro com o Gabigol, sensacional. Não é só agora que eu tô falando dele, não. Não, sim, eu tô falando assim, acho que... É que eu conheço ele mais do que você. Sim, claro. E eu não tô nem discutindo ele como pessoa, só tô discutindo como treinador. Certo, correto. Eu acho os treinadores brasileiros inferiores ao Tite. Nenhum é do mesmo patamar que o Tite. Então eu acho que o Brasil tem que partir para um cara estrangeiro. E qual que seria o estrangeiro para mim? Guardiola, Klopp, Ancelotti, esses caras. Depois do Tite, acho que tinha que ser esses caras. A gente precisa renovar. A gente tem que achar também. Você pega o técnico do Palmeiras, chegou aqui desconhecido e hoje. Por exemplo, o Abel Ferreira, você acha que seria uma opção? Se não tivesse esses. Para mim, eu acho que tem que ser acima do Abel. O Klopp, o Guardiola e tal. Mas se você não for lá, acho que o Abel tá. Para mim, o Abel. Você não acha que o Dorival é superior ao Abel? Não. Sabe por que eu tô dando risada? Eu acho que é só você pegar o time do Palmeiras, mesmo eliminado pelo Flamengo, o Atlético Paranaense e tal. Sai o Dudu, o cara que entra ali faz a função do Dudu. Ele pegou o Mike, colocou o Mike no ataque, o Mike rendeu. Todo mundo sabe o que fazer. Quem entra sabe o que fazer e o time é tão bem treinado que faz tudo direitinho. Então eu acho o Abel superior ao Dorival. E quando o Abel fala, ele fala assim, ó, eu aprendi muito com o Tele Santana. E quando o Guardiola diz assim, o meu pai também me ensinou a me inspirar na seleção de 82, e aí? Então, por isso mesmo que eu tô falando. Ele não tá pegando um exemplo de um brasileiro? Aí que você falou sensacional. Principalmente o Guardiola, na minha opinião, o meu favorito, porque é um cara que admira o futebol brasileiro. Mas o Guardiola esquece, ele não vai sair nunca do Manchester City para mas eu acho que o patamar que a CBF tinha que pensar era esse. Mas ele pode oferecer o que quiser. Parece que eles até ofereceram um valor para ele, para ganhar por ano, que ele ganha por mês, e também não interessa para ele. É muito mais interessante o projeto do Soares. Deixa eu só falar uma coisa para ele, para não ficar deselegante da minha parte com ele, que eu estava dando risada. Você tem o direito de pensar como você quiser. Sabe por que eu estava dando risada? Eu estava olhando para o Milha, nós fomos ex-atletas. E a gente se conhece por olhar, quando um ex-atleta não sei o quê. Quer dizer, nós discordamos de tudo que você falou. Por isso que eu falei que eu discordo tudo radicalmente. Não tem problema. Ainda bem que vocês discordam. Democracia. O programa chama Futebol Debate. Se não tiver debate, não tem programa. Eu acho que só para finalizar. O nosso mundo de ex-atleta é outro mundo do que ele, jornalista. Ô, Léo, mas é que o diálogo dele não são com os jogadores. O diálogo dele é com os companheiros e tá certo. Ô, Léo, se eu tentar colocar por outro lado dessa história... Deixa eu só finalizar um negocinho. Não, tá bom. Eu acho só para finalizar, que o Abel... que o Abel, por exemplo, do Palmeiras, eu acho que ele tá muito, muito à frente que um Cuca, que um Dorival. Eu queria primeiro ver o Abel num time que não seja o Palmeiras. Eu também. Porque o Palmeiras, ele já te dá, pelo menos... quando você vê no Palmeiras ou no 50%. Flamengo, qualquer treinador, qualquer um. Você joga no saco e sorteia. Se ele cair no Palmeiras ou no Flamengo, dura é não fazer trabalho bom. Não esqueçam que o Filipão ganhou o Campeonato Brasileiro, que o Abel vai ganhar agora, com time reserva. Lembra disso? Filipão ganhou. Então, Palmeiras e Flamengo é meio que, sabe aquela coisa? Esses estão fora da brincadeira. Fora isso, ele não tem currículo. Então, eu acho bem complicado. Você está falando desse time do Palmeiras hoje. Bota lá atrás os outros times do Palmeiras, que eram chamados de academia, que tinham na seleção brasileira convocação, 6 jogadores do Palmeiras. Então, e os outros deveriam ir também. O que eu quero dizer é o seguinte, que todos, nesse período que passou pelo Palmeiras, que nós estávamos lá, sendo que não eram quase nem treinadores, foram campeões. Não, e agora, então, mais ainda, né? Eles entraram para não atrapalhar, entendeu? E com inteligência de alguns, continuaram em mérito deles, entendeu? Então agora, agora a gente já sabe, ano que vem, quem vai disputar a Libertadores? Palmeiras, Flamengo. Se o Atlético Mineiro se ajeitar minimamente,
Boca e River, só. Os outros são fora. Disputa quem disputar. Chico, você tem todo o direito a se expressar. Muito obrigado, Falcão. Se bem que, lógico, nossos convidados... Claro, não, mas é bacana, ué. Falar. O Flávio tirou o Corinthians de brigar do título da Libertadores ano que vem. Claro. Mas não tem problema. Ele é um... Corre por fora, Ele é né? um São Paulino frustrado. O que eu quero dizer é o seguinte. Veja o senhor. Só para falar, não por nada não. Todo São Paulino está frustrado. Muito frustrado. Faz tempo. Eu sou favorável ao Dorival Júnior na seleção brasileira por um simples detalhe. Quando ele assumiu o Flamengo, ele chegou e colocou a casa em ordem. Tudo bem. Mas, de repente, ele percebeu que aquele elenco do Flamengo ia até a página 10. Então, o que ele fez? Ele falou assim, peraí, o que está mais fácil para eu conquistar? As duas Copas. As duas Copas. O Flamengo está muito atrás também, né, Chico, no brasileiro. Não, e o Palmeiras voando. Ele pegou tal, mas se ele podia ter optado pelo Brasileirão, mas ele não quis. Ele quis as duas Copas. Por uma razão muito simples, dão muito mais dinheiro que o Brasileirão. Ele já queria dar uma devolução, né, para a diretoria do Flamengo, por ter confiança nele. E os jogadores terem pedido para ele ir para lá. Esse que é o detalhe que a gente não está levando em consideração, mas isso é muito importante. Quer dizer, ele já chegou lá com o time na mão e foi fazendo os ajustes. Foi fazendo ajuste aqui, ajuste ali. Né? E de repente ele falou, não, eu vou pegar as duas Copas, deixa para lá o Brasileirão. Quem tiver mais pontos que ganhe. Eu seguro as pontas aqui com as duas Copas. E ele conseguiu. E ele conseguiu uma Libertadores. Uma Libertadores, não é fácil ganhar uma Libertadores. Invicto, né? Invicto. Só o Tite aí, para corroborar o que você falou, o Tite conseguiu essa façanha. Na história da Libertadores, desde 60, 8 vezes nós tivemos time que ganhou invicto. O Santos 63, o Peñarol 62, o Estudiantes ganhou 69 e 70. Sim, Qual foi outro que você falou? Só que o formato era diferente. Né? O Independiente ganhou invicto ganharam, também. E Corinthians e Corinthians agora só Corinthians você pega o Corinthians e o Flamengo com o formato, uma Libertadores com 14 jogos. Sim. Né? A gente pega até os anos 70, a gente se entrava diretamente na semifinal o Santos com 3, 4 jogos. Esse né? que o Santos ganhou time invicto era brasileiro 4 ou 6 jogos. O time brasileiro não ia para a Libertadores porque não queria. Não pagava nada a Libertadores. Não pagavam nada. Era prejuízo. Então, Mas o que eles faziam? Era melhor não disputar a Libertadores. Deixava para lá. Era muito mais importante. É igual o Campeonato Brasileiro. Antes, ganhar o Campeonato Paulista era muito mais importante do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Sim. Então, o que fazia? Juntava tudo nesse campeonato. E Libertadores era desprezado. Ganhavam os outros times. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje mudou o quadro, né, Leão? A gente sabe que sim, claro. a Libertadores parte financeira também, né? Parte financeira. E o Dorival, ele foi muito... Ele foi muito frio, foi muito calculista. Falou, não, eu quero as duas Copas. Isso mostra o quê? Maturidade, mostra atitude, mostra discernimento, mostra controle da situação do elenco, que já tinha lá dentro do próprio elenco, a gente sabia que aquele negócio, aquela guerra de vaidade era grande. Ciúme, né? Muito ciúme. Ele pegou e falou, não, o Rodinei vai jogar na lateral direita, e que se dane. Ele foi colocando as pessoas no seu devido lugar e convencendo o grupo que tinha que ser assim. E ele conseguiu. Então ele não foi campeão à toa. Claro ele foi campeão porque ele tem sim hoje uma maturidade, uma capacidade. Talvez já tenha pulado aí para o patamar do Tite. Eu acho que o Tite está muito fora, vamos dizer assim, fora do cenário de clubes, né? Está muito afastado dos clubes. Então eu não sei se ele pegasse um clube hoje, ele teria o mesmo sucesso que teve o Dorival. Porque esse negócio de ser técnico exclusivo da seleção deixa você meio sabe, meio... Não tem ligação. Você vira mais administrativo do que prático do dia a dia, né? Um recadinho aqui. Um administrador, uma coisa assim. Teremos dia 15 de novembro o troféu Mesa Redonda e os grandes jogadores, os grandes craques, os grandes treinadores estarão todos aqui conosco, que é uma festa espetacular. A Lux Color, mais uma vez, está conosco, colorindo essa festa. Será uma festa fantástica. Voltaremos ao vivo. Os grandes craques do Brasil estarão conosco. Exibiremos no dia 20 de dezembro,
20 de novembro, no dia da abertura da Copa do Mundo, para que você conheça os principais jogadores. Aliás, você ajudou a escolher. Lucas Collor, mais uma vez conosco, no troféu Mesa Redonda. Tá? Já que citamos Tite, já que citamos tal, vamos ver como é que foi o Corinthians ontem. Acho que o Corinthians foi favorecido pela arbitragem, hein? Vamos dar uma olhadinha. Goiás e Corinthians se enfrentaram no jogo que acabou sendo adiado, mas olha, o que não faltou foi polêmica nessa partida. Logo no começo do jogo, Piton teve que tirar a bola quase na pequena área corintiana. Dadá ainda carimbou a trave de Cássio com essa bomba. Yuri Alberto também queria jogo e nesse contra-ataque quase marcou pro Timão. Fausto Vera foi outro que também quase foi às redes. No segundo tempo, a trave continuou protagonista. Nesse lance de Caio Conceição, a Redonda carimbou o poste. Mas a polêmica do jogo veio no finalzinho. Yuri Alberto marcou e a arbitragem, após consultar o VAR, marcou impedimento com muita reclamação alvinegra. Ainda no fim, o Timão carimbou a trave novamente, mas de nada adiantou. Final, Goiás 0, Corinthians também 0. Claro que eu fiz uma provocação pro Chico. Isso aí é uma palhaçada. Primeiro, essa linha deles, ninguém sabe que linha que é. Segundo, se tá tão assim, tem que dar o gol, né, velho? Futebol é pra gol. Por isso que os ingleses mandaram isso pra aquele lugar, fizeram uma linha maior, uma piada. Acho até que o Corinthians não jogou pra ganhar, mas foi prejudicado sim, Chico. Eu achei que o Corinthians fez um primeiro tempo ruim, né? O Goiás até merecia fazer um gol, pelo menos, né? Mandou uma bola na trave, chutes perigosos contra o gol do Cássio. O Cássio acabou não fazendo nenhuma defesa, mas o Piton tirou essa bola praticamente de dentro do gol, a bola ia estufar as redes, né? Mas o que aconteceu é que no segundo tempo o Vitor Pereira fez umas mudanças estranhas, né? Colocou Cantígio, e o Cantígio não é o jogador do Goiás que chuta a bola no travessão do segundo tempo, é o Cantígio. O Cantígio quase faz um golaço contra. Que milagre, hein, também, hein? Acordou agora? Acordou agora. Isso. E ele chuta, o Cantígio manda essa bola no travessão. Não é o jogador do Goiás. É uma piada. Então, o Corinthians estava uma bagunça. Mas, de repente, né, a bola sobra pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto faz um gol legítimo, né, que dava uma vantagem interessante para o Corinthians, porque ele passaria 2 pontos na frente do Fluminense e já recuperaria o que perdeu aqui do Fluminense. Né? Então, quer dizer que já estava praticamente classificado, né, para a fase de grupos. Né? Mas Estou recebendo uma informação aqui esquisita pra caramba. Quando meus filhos eram pequenininhos, 30 anos, 30 e poucos anos, a Gazeta tinha um programa aqui, a Tim Espirro. Eram 2 palhacinhos, eles faziam muito sucesso. E o Fini tá falando que tem o som do... Ah, não é a Tim Espirro, é o VAR? Vamos ouvir, vamos ouvir. Volta lá, vamos calibrar a bola. Não, tá legal, 100% legal. Pra frente, pra trás, pra frente. Vai precisar de um tempinho, Igor? Mais uma, isso, aí. Mais uma. Aí, goal line, é esse o ponto? Isso. Gilberto, tá precisando de tempo? Vai checar. Tá checando, ajustado, segura um pouco. Tá. Tá passando a linha. Passar 46. Passar a linha. Jogador de verde. Passar a linha na goal line. Vem checar, tá? Ok. Na goal line. Abaixa pra mim, vamos, Breno. Passando a linha. Breno. Isso, no pé lá na base. Vamos lá, Breno. Isso. Ombro. Não acrescento mais, tá? Pra ficar tranquilo. Não acrescento mais, pra ficar tranquilo. Aqui? Okay. Pode subir. Pode subir. Vai agora. Ok. No atacante. Não, foi não. Vamos. Tem que checar, Gil. A base dele. Sai tranquilo, relaxa, vai checar. Vamos. Pra esquerda, mais uma. Vai, direita? Mais uma pra direita. Aí. Isso. Aí, Igor. Aqui? Pode subir. Campo do impedimento, né, Alessandro? Isso. Ok. Posição impedimento, ok? Confirma a decisão de campo, impedimento, ok?
Vamos jogar! Eu estava em dúvida. Vendo as linhas, eu tenho certeza que não tinha impedimento. É inacreditável. Mestre Alberto Helena Júnior, não falamos até agora. Boa noite, mestre. Que maravilha o VAR. Não, é um vagabundo. É isso, nosso aqui. Estamos conseguindo esculhambar até a transmissão eletrônica, a tecnologia no futebol. Boa noite, mestre. Boa noite, Flavinho. Que alegria estar aqui com você. Eu vou discordar, amigo. Se você observar bem, o ombro do jogador do Corinthians está além do braço do adversário. É que a visão daqui é ao contrário. Você vê ele à frente do jogador adversário. Mas não é aquela posição exata, reta, linear, né, estabelecendo a diferença. O VAR tem essa possibilidade de ver. Nós estamos vendo ao contrário, nosso foco é inverso, não é paralelo ao que está acontecendo. Mas, enfim, ou a gente acredita na ciência ou não acredita. Acredita no nosso olhar, acredita na nossa percepção, que nem sempre é verdadeira. Mas, enfim, seja por isso ou não, o fato é que o Corinthians, com esse treinador, não consegue desenvolver um processo evolutivo. O Corinthians está nas mãos do Vitor Pereira já há um bom tempo e não consegue crescer. Só joga bem e ganha quando está o Renato Augusto no time. Quando ele não está, o time não vai. Né? Você vê, olha aí o gol que perdeu o adversário. Olha a bola na trave. Quer dizer, podia estar 2-0 aí e o Corinthians ia entrar em parafuso. Olha... O Corinthians não jogou nada mesmo, isso é verdade. Agora, independentemente de opiniões, não tem problema, vou respeitar a opinião do Helena, eu fico maluco, né? Imagina. Mas essa porcaria vai acabar. É uma porcaria. Pelo menos a expectativa é essa. Na Copa do Mundo nós teremos inteligência artificial marcando impedimento e essa lata de lixo vai sumir. Ô, Flávio, pelo menos eu espero que essa lata de lixo suma. Aí eu quero ver como é que a CBF vai arrumar para fazer esquema. Porque o VAR no Brasil é esquema. A nossa é uma lata de lixo. A questão é essa. Isso. A gente vê o VAR da Bundesliga, funciona? Funciona. Nossa, tá o da Premier League, funciona? Funciona. O da La Liga, funciona em 15 segundos. Sim, então o nosso é um lixo. Porque a nossa arbitragem é um lixo, ela é gerida por pessoas completamente desprovidas de inteligência e capacidade, que eram maus árbitros que hoje estão na comissão de arbitragem da CBF, ou seja, o cara cai pra cima e sem contar que com o investimento que tem a CBF, nós temos um VAR pela metade, porque a nossa tecnologia, ela tem menos câmeras, menos computadores, menos recursos, menos gente competente, ou seja, então não adianta nada. Agora eu quero ver como é que o VAR. O VAR é ótimo, o problema é o nosso. Como é que eles vão esculhambar a inteligência artificial? Que eles vão esculhambar. Claro que vão. Eu posso pedir para o nosso querido Fini, que é o diretor do programa, colocar no ponto as linhas, a hora que sobe a linha azul, a hora que sobe a linha vermelha. Ou eu tô louco, ou a linha azul está mais perto da linha de fundo que a linha vermelha. Ou eu tô cego, não sei. Ou não, tem que ser aquela hora que ele sobe a linha. Impedimento, o Chico esquece. Você vai explicar, Chico, mas você tá entendendo? Mas eu quero saber se é isso mesmo que eu vi, ou que a linha azul está na frente da linha vermelha. E os caras deram impedimento do Corinthians. Pelo pouco, cara. Mas, Chico, nem precisa de linha. Não, nada. Olha então, só. Olha aí, ó. Subiu a linha azul. O jogador do Goiás está na frente do Yuri Alberto. Olha aí, agora vai subir a linha vermelha. Você precisa de linha, hein, Leão? Não, você não precisa de linha, mas olha, vai subir a linha vermelha. Quer ver? Sobe a linha vermelha. Vai subir a linha vermelha. Porra, pelo amor de Deus. Aí, a hora que sobe a linha vermelha... Se o cara for do Sansão e tiver o cabelo bem comprido. A linha azul está na frente da linha vermelha, está mais próxima da linha Agora me de fala fundo. qual que vale, qual que não vale, não sei nada. O futebol não é assistir. Vale a linha que tiver... Você faz duas linhas. Vale a linha que tiver mais perto da linha de fundo. Aí você marca impedimento ou não. Mas o Corinthians é o azul e não, o outro o é azul é o... defensor. É o Goiás, é a defesa. O vermelho
é o Corinthians. E você vê a linha azul na frente da vermelha. Eu tô louco. Pela imagem ali, não tem impedimento. Não tem impedimento. E eles que liberaram isso aí. Então. Leão, todos nós queremos a tecnologia, como mestre, mas uma coisa decente. Custa uma fortuna isso aí, uma fortuna, uma grana pesadíssima. Vamos dar um presentinho e depois o Leão fala. Vamos lá, vamos para os presentinhos aqui da noite. Hoje a gente tem bola, tem camisa do Palmeiras e camisa do Flamengo. E o primeiro presente que vai sair é a camisa do Palmeiras tamanho G, que vai para Camila Borges dos Santos. Camila Borges dos Santos, palmeirense fanática, mandou mensagem para a gente. A nossa produção vai entrar em contato com você. Camila tem uma semana para pegar o seu presente aqui. Nossa produção entra em contato a partir de amanhã. Temos ainda a camisa do Flamengo tamanho G de presente e bola do Campeonato Brasileiro de presente também, presentão aí da loja Gol de Placa pra gente, tá certo? Hashtag Mesa Redonda no Twitter e a gente vai se conversando, Flávio. E aí, Leão? Eu acho o seguinte, a tecnologia é maravilhosa, mas tem muita gente que precisa aprender a tocá-la, né? Claro. O problema é a mesma coisa que o piloto, é aquele que está atrás da direção. Se não tem capacidade, não adianta ele ser culto, mas não tem capacidade, não tem. E eu estou vendo que nem eles se entendem. Quanto tempo demorou para eles chegarem a uma conclusão? Quer dizer, você num visual, que já tem costume, já está acostumado com o futebol, você tem uma percepção mais rápida. Aí eles ficam conversando lá sem fazer nada, muita gente para tomar decisão errada. Não está aprovado o VAR. O Flamengo perdeu com a final da Copa do Brasil, ainda foi 4 milhões, lembra? Quase 1,2 milhão para taxas. E isso incluindo... trouxeram uma moça, e nada contra, pelo amor de Deus, o jogo era no Rio, trouxeram uma moça de Roraima. Quando você pode fazer tudo ali do lado. Parece que o esquema das passagens aéreas voltou, né? Eles voltaram lá, tá todo mundo lá. Então aí fica complicado. Eles precisam de gente. Eu quero ver como é que eles vão fazer com a inteligência artificial. Eles vão esculhambar, agora eu quero ver como. Porque realmente, olha... E a direção do Corinthians ficou louca da vida depois desse jogo. Vamos ver o que foi dito. Aqui só culpar os árbitros, porque em algumas vezes os árbitros erram, mas agora o excesso de erro está no VAR. Esse lance hoje nosso no gol, eles levaram menos de 2 minutos para decidir com um grande erro. É todo jogo, é toda rodada, sai alguém descontente, sai alguém prejudicado. Não é brincadeira, todo mundo vem aqui para trabalhar com seriedade, com tudo. Não é possível que isso esteja acontecendo no Brasil, um dos maiores campeonatos do mundo. CNM, mais uma vez, abandone o seu cargo, vai para casa. Não tem competência para estar aí. Já não tinha como juiz, quanto menos para estar aí. Desculpa, essa é a verdade. Se falasse o que me vai na alma, tenho certeza absoluta que levaria com o processo em cima e provavelmente estaria fora estaria a prejudicar os meus jogadores, a prejudicar o meu clube. Mas a única coisa que posso dizer é que pensei que já tinha visto tudo, mas não vi. Não vi aquilo que eu tenho assistido nesta fase final do Brasileirão. Vai para além daquilo que eu algum dia imaginei. Não há uma rodada em que não aconteçam erros graves. Eu vou pegar a experiência do nosso Luiz Ademar, quando presidente da CESP. Quando tinha alguma dificuldade de todos, ele reunia todo mundo e todo mundo levava o problema de uma forma coletiva. Enquanto o Corinthians reclamar no dia que o Corinthians for prejudicado, Palmeiras reclamar no dia que o Palmeiras for prejudicado, Flamengo reclamar no dia que ele for prejudicado, não vai resolver nada. Isso tem que ser uma coisa coletiva. Esses caras, eles não erram de propósito, eles são incompetentes. Ora, tem que todo mundo... Então, por exemplo, aí, o que deveria acontecer, se fosse uma coisa lógica, fosse uma liga, o Goiás veio e falasse, não, realmente o impedimento não aconteceu. No dia que o Corinthians foi prejudicado, o Flamengo viria junto e disse, olha, não, realmente... E assim iria, você ter uma coisa de solidariedade. Enquanto cada um estiver puxando para o seu próprio lado, não vai a lugar nenhum. Não sei se você concorda com isso. Concordo sim. Acredito até que ao término do campeonato, os dirigentes deveriam se reunir e falar, gente, o VAR no Brasil não deu certo. O VAR no Brasil... Ou a gente tem uma solução para que ele dê certo, como nas principais ligas europeias, ou a gente vamos pedir para a CBF para acabar. Eu já fui muito favorável à tecnologia e ao VAR.
Mas depois de tantos erros, sucessivos erros e explicações tão esdrúxulas, eu entendo que o VAR já era. Falando em maravilha, o Palmeiras será campeão. Se não na quarta-feira, acho que já na quarta-feira, se não no domingo. Enfim, o Palmeiras vai ser campeão. E o Palmeiras, além de tudo, lança um garoto chamado Hendrick, uma sensação. Emerson Leão, você jogou ao lado, né, do super Ademir da Guia. Você foi técnico de jogadores, do Ademir e outros, muitos, né? Sim, claro. Do Sócrates, enfim. Você também dirigiu craques de um nível muito alto. Até onde você acha que o Hendrick pode chegar? Eu acho que ele precisa criar um know-how primeiro aqui dentro da nossa terra, tá? Porque vendido ele vai ser facilmente, né? Agora, ainda precisa pesquisar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais de legado e aprendizado. Eu acho que ele está entrando e estão querendo que ele faça tudo de uma vez. Um pouquinho mais de paciência, porque a capacidade dele já mostrou rapidamente. É mais ou menos como você é um treinador que veio do futebol, aí chega um pai de um amigo seu que tem um bom jogador, fala que tem um bom jogador. Olha, eu gostaria que você ficasse 1 mês e meio, 2 meses, vendo o meu filho, para ver se você aprova ele. Eu vou precisar de 2 meses para ver se teu filho tem que ser aprovado? Não. Quem tem capacidade, você vê em 10 minutos. Depois você põe ele jogar em prol à equipe. Mas individualmente, ele está mais do que resolvido. E não precisa ter muita idade para jogar. Pode escalar, que resolve o problema. Miller, você que apareceu muito jovenzinho, né? E entrou explodindo e rapidamente foi para a seleção. O que você imagina que vai acontecer com o Hendrick, até onde ele pode chegar? Acho que é importante, como o Leão falou, respeitar os processos, né? Natural de um jogador de futebol. Ele é um molecote, tem um talento, né? Estrondoso, como todo mundo sabe, né? Ele tem muita criatividade e velocidade, quer dizer, ele coloca essas qualidades juntas em 10 segundos, né? Em 2 metros quadrados, quer dizer, então é importante respeitar isso. E deixar ele jogar normalmente. Lembra que eu falei pra você? No Paulistão, que o Palmeiras, com certeza, em alguns jogos, na maioria dos jogos, vai colocar o time reserva, o Hendrick vai jogar mais. E nesse jogar mais, ele vai ficando mais maduro, vai ficando mais, né, macaco velho, como se diz na gíria da bola, entendeu? E aí, consequentemente, né, o seu futebol vai aparecendo, a confiança vai aumentando. Então, são processos naturais de um jogador de futebol que não podem ser queimados. Pra você, a novidade todo mundo gosta. A novidade todo mundo gosta. E ele é uma novidade. E os adversários ainda não conhecem a novidade. Sim. Daqui a pouco já vão ficar espertos, vão estudar aquilo que ele faz de melhor. Aí que vai entrar o detalhe individual dele, da percepção. Por isso que eu falo, vamos ver um pouquinho mais. Eu aprendi uma coisa com o seu companheiro, o Karsug, naquela época, que ele falava, me dá mais um tempo para eu poder analisá-lo. Ele não pode falar em 24 horas. Nós sabemos que é bom, mas me dá mais um tempo. Para você, Felipe. Eu acho que, Flávio, olhando hoje para o banco do Palmeiras e pela temporada, ele pagou o preço por ter apenas só 15 anos. Ele não tem culpa de agora ter feito 16, mas anteriormente 15 anos. Porque ele está em outra rotação em relação aos jogadores do elenco do Palmeiras, de opção ao titular, não para o time titular. Agora já é uma opção ao titular. Mas ele só não treinou antes e não entrou antes por causa da idade. E para mim o Abel demorou muito até para ter essa percepção da confiança de, como o Leão falou, em 10 minutos você já sabe que é bom. Põe, deixa que ele se vira. Então essa cautela excessiva só porque ele tem 16 anos, bom, eu tô aqui com 2 caras que... Onde o senhor estava com 16 anos, senhor Miller? Poxa, era profissional de São Paulo. O senhor Emerson Leão, 16 anos? Com 14 eu já era profissional. Bom, então tá bom. Então são 2 exemplos que a gente estuda e que a gente, no caso do Miller, eu vi um pouquinho mais, do Leão, infelizmente, não consegui pela minha idade, mas enfim, mas a gente tem a capacidade de estudar a história, né? Então a gente vê um garoto que tem 16 anos, com uma maturidade já de 22, 23, o que ele precisa agora é o ritmo de jogo. Que ele é bom, que ele é acima. O que ele faz com a idade dele, eu, da minha geração, que eu vi com 16 anos, porque não é comparar depois, é comparar com 16 anos. O que ele faz, eu vi Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, que você pegou muito bem, Ronaldinho Gaúcho surgindo no Grêmio, que você também enfrentou, e o Neymar, mais recentemente, na transição de 16 para 17 anos no Santos. Ele, nesta idade, pode ser comparado a eles. O que vai ser daqui para frente é a sequência dele, com a boa base que ele tem em casa,
com a ótima estrutura que hoje o Palmeiras dá a ele, de pelo menos até os 18 anos permanecer por aqui para jogar futebol por mais 1 ano e meio, e diante disso, ter um treinador com a capacidade e a leitura de jogo do Abel para desfrutar dessa equipe, que com ele vai ser muito mais forte. E teve um aí que você acho que não viu, que eu acho que jogou tanto quanto todos que ele falou, que foi o Denner da Portuguesa. Sim, que infelizmente o Denner da Portuguesa. Né? O Coutinho, que era o parceiro do Pelé, começou com 15 também, titular com 15. O nosso jornal vai entrar, mas tem um tempinho ainda o Luiz Ademar falar sobre o tema. Vou passar para o Ademar rapidinho. Antes eu só quero colocar aqui algumas opiniões dos telespectadores. O J. Martins fala que acha que tem vários garotos da base com condições de jogar no profissional, que o que falta é dar uma chance. A Michele Prata diz que a cada dia mais ela se apaixona pelo futebol assistindo aqui o Mesa Redonda. Valeu, Michele, me achará, só que o dela é com Y. E o Anderson Luiz fala o seguinte: o VAR já era. Se é mal utilizado, não é culpa da tecnologia, e sim de quem usa. E muita gente falando justamente isso, que não é o VAR que é ruim quem usa o VAR, né? Que a nossa arbitragem é muito insuficiente. Então, ele fala o seguinte, que os profissionais que operam o VAR são incapazes, né? E aí, muita gente também falando que o Dorival Júnior, dos técnicos brasileiros, deve sim assumir a seleção brasileira. Flávio. Tá, eu vou te passar a palavra, talvez tenha que te interromper, porque você sabe que nós estamos num momento, né, importantíssimo. É rápido, Fábio. Eu transmiti muitos jogos do Palmeiras em categorias de base, e eu tive o exemplo do Verón. O Verón, ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira Sub-17. No Palmeiras, ele perdeu um título pro Palmeiras no Sub-17, foi pro Sub-20, ganhou um título, foi pro profissional. Tudo que ele fazia lá, ele não conseguiu fazer no profissional, e o Palmeiras vendeu. Né? Aí eu vi muito o Hendrick. O Hendrick jogar. Também a mesma projeção embaixo do Hendrick, agora vamos ver em cima. E tem o Estevão, que chamava de Messinho, o Palmeiras tirou esse apelido dele. Que tem 15 para 16. Colocou agora CR7. Agora ele tá com o Estevão mesmo. Ele também tem 15, não sei se já fez 16. Esse moleque é que nem o Hendrick, é assim um capeta na categoria de base. Palmeiras também? Palmeiras também. Só que o Palmeiras tirou agora o apelido dele Messinho e tá jogando como Estevão. A mesma, é uma barbaridade, ele com o Hendrick. Mas como eu vi o Verón, e eu esperava muito mais do Verón em cima, e o Palmeiras vendeu até talvez por problemas, como a presidente disse, né? Problemas fora de campo, aí eu já não sei. Mas eu quero ver um pouco mais agora em cima o Hendrick e depois o Messinho, que agora é o Estevão. Não vai ser chamado de Estevão. Quando subir, eu vou ser o primeiro a chamar de Messinho. Toma banho. Não chama o mosquito de mosquito? Então, por que não o Léo Pelé de Pelé? O Léo Pelé de E Flávio, e outra coisa, você olha pro Hendrick, você vê fisicamente um jogador que, além de tudo, ele é acima, inclusive, desses caras que foram citados pelo... Michele. Ele é forte, né? Bom, presente saindo a camisa do Flamengo, tamanho G, vai para Augusta Brandão. Ela vai mandar lá pro Maranhão essa camisa pro filho de uma amiga dela. Então, Augusta Brandão, presente é seu. Nossa produção vai entrar em contato com você durante essa semana para você pegar seu presente aqui, tá certo? Tá bom, dá pra gente chamar o mestre ou vamos chamar o jornalismo? Sobre... Talvez eu tenha que interrompê-lo, mestre. O mestre, o Hendrick, até onde ele pode chegar no seu conceito? Olha, eu vou contar uma historinha para você, se for possível. Na velha Record, você se lembra bem, ela tinha o arquivo da Copa de 38 inteirinho. Tinha 40 minutos de jogos do Brasil na Copa do Mundo de 38, em que o Leônidas foi o artilheiro com 8 gols. Eu vi, portanto, o Leônidas no auge da sua carreira, naqueles momentos todos em que ele acabou com o futebol. Era o diamante negro, o craque perfeito. Depois eu vi o encerramento da carreira dele no São Paulo, em 49, no último jogo do São Paulo contra o Corinthians. Esse menino me lembra demais o Leônidas. Portanto, não se trata de uma promessa, trata-se de um fenômeno. Esse rapaz é veloz, é canhoto, é driblador e nasceu para fazer gol. Portanto,
prevejo um futuro extraordinário para ele em relação a todas as promessas normais que aparecem por aí no nosso futebol. A própria Leila já falou que quando ele completar 18 anos ele vai embora. Miller, qual seria a melhor liga para o Endrick? Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque o Vinícius Júnior, ele foi pro time certo, Real Madrid. E pega um treinador certo, né? O Ancelotti, que gosta de trabalhar com jogadores brasileiros, né? Isso é muito importante para o Vinícius Júnior, para o seu crescimento. O Endrick também, eu acho que para um time espanhol seria muito melhor, porque o campeonato italiano, que é muito mais marcação, o inglês nem se fala, que é carrinho para todo lado. Então acho que no campeonato espanhol, ou o Barcelona, ou o Real Madrid, claro, pelo futebol que ele tem, ele pode jogar nesses dois times tranquilamente. Vamos escolher o gol mais bonito da semana para ver se a gente desbanca o antigo, né? Que é o gol do Rony lá no Rio de Janeiro. É difícil, mas em todo caso, vamos lá. Primeiro gol escolhido. Gols da semana passada, né? Não tivemos gol no jogo de ontem, o que teve foi anulado. Então nós vamos escolher esses gols. Vamos lá. Gol de Matheus Felipe do Atlético Paranaense na derrota do Atlético Paranaense contra o Palmeiras. Gol do Matheus Felipe de fora da área, um belo gol. Gol da rodada passada, obviamente, que não tivemos rodada nesse final de semana. Esse é gol do Pedro. Esse gol aí de calcanhar que foi oriundo do lance reclamado, né, do pênalti contra o Santos. Mas o gol foi bonito. E esse é o gol do Baralhas contra o São Paulo pelo Atlético Goianiense. Os 3 gols aí para serem escolhidos. Chico Lang, qual você escolhe? Olha, pela beleza do lance, eu fico com o Pedro, né? Pedro. Um gol muito bonito. As ressalvas devidas. Da irregularidade. Para você, Luiz Ademar, qual dos 3? Eu não vou votar no Pedro, porque daí eu vou votar numa injustiça, num erro crasso de arbitragem, aí eu vou dar um golaço do Pedro. Mas ali foi um... Eu vou no Baralhas. Baralhas. Leão, qual dos 3 você escolhe? Seguindo, Baralhas, ele dominou, empurrou com a própria barriga, pegou um belo chute de longa distância, quase que indefensável. Felipe Facincani. Vou no do Baralhas até porque o do Matheus Felipe estava de frente. Ele tinha mais espaço para poder encaixotar. Tudo bem que um zagueiro fazer um gol daquele também é um fato raro, mas o Baralhas pega em diagonal, a gente sabe o quanto mais difícil, de 3 dedos, saindo do goleiro. Enfim, belíssimo gol. Miller. Eu vou com o Pedro pela jogada e dar aquela letra ali é difícil. Muito difícil, até porque o jogador pode até sofrer um estiramento na posterior, né? Então, pela jogada e a criatividade do Pedro. Pedro, Michele. Pedro também. Mestre Alberto Helena. Pedro. Bom, ganhou o Pedro então, acho, né? Ganhou o Pedro. Ganhou o Pedro. Agora vamos pro gol que está sendo considerado o gol mais bonito até agora na nossa escolha semanal. Gol de Rony contra o Fluminense, 20ª rodada lá no Maracanã. Gol de bicicleta do Rony. Um gol do Pedro desbanca esse gol, Chico? Ah, completamente. Não tem nem comparação. Derrubar o gol do Rony. Até o Miller acabou de explicar que o cara pode ter uma contusão quando faz um gol. Esse gol aí do Rony qualquer um faz. Luiz Ademar. Rony, golaço. Rony. Leão. Rony, Facincani. Então, do Rony briga, inclusive, com toda a justiça, até por prêmio Puskás. Miller. Do gol. Do Rony é uma pintura, né? Michele. Incontestável, o gol mais lindo até agora é o do Rony. Mestre Helena. Rony. Eu também, então o Rony mantém-se como... Lembrando o velho desafio ao Galo, né? O Galo continua sendo o gol do Rony. A partir de hoje, até nesse espírito de eleição, nós vamos tentar escolher aqui, você vai ficar bravo em casa, eu sei disso, o melhor jogador da história de cada um dos grandes times de São Paulo. Maior jogador, tá? É claro que existe toda uma história, são times centenários. Corinthians, por exemplo, 1910, Palmeiras, 1914, São Paulo, 1931, embora ele tenha jogado, 35, esse time, mas eles jogaram para 30 e tal. 35, vai. Enfim, o Santos também, 1912, né? 12. Enfim, então é difícil você... Como é que jogava o Atier? Como é que jogava o Og Moreira? É difícil. Né? Como é que jogava o Neco? Então a gente escolheu
um pouquinho mais para cá, mas admitimos a sua contestação, até porque tiver muita briga na nossa produção para escolher um grupo. Tão grande, nós vamos fazer eliminatória, vocês vão eliminando. Que nós tivemos que fazer uma espécie de pré-libertadores. A gente selecionou 7 e um entra nessa pré-libertadores que nós vamos fazer agora. Vamos lá, os 4 primeiros escolhidos e nós vamos escolher um para ir entre os finalistas. Vladimir ou Tevez, Chico Lang? Vladimir. Ademar? Vladimir. Leão? Joguei com ele, é merecedor. Vladimir. Para você, Facincani? Vladimir. Miller? Vladimir. Michele? Tevez. Mestre? Vladimir. Eu também vou de Vladimir. Ele é pré-selecionado. Aqui nós estamos na pré-libertadores ainda, hein? Vai. Segunda disputa. Ali é... Danilo e Ronaldo. Não, ali continua o tempo. Danilo e... Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, é isso? Ronaldo Fenômeno ou Danilo? Chico? Tem essa foto. Desculpa, Danilo, mas Ronaldo Fenômeno. Ah, é? Que o Ronaldo tá estranho na Pelo que fez, pelo que conquistou, Danilo. Leão. Não é quem é o melhor jogador, é o melhor no Corinthians. Danilo. Pois é, esse é difícil, porque não. Melhor jogador, Ronaldo, acabou óbvio. de falar no Corinthians, exatamente. É o melhor jogador do Corinthians. Não é o melhor jogador, daí não estamos comparando o nível de jogador, não é isso? Melhor jogador no Corinthians, Ronaldo Fenômeno ou Danilo? Danilo, aliás, o Danilo, ele é o único que, por 2 clubes rivais, ganhou tudo. Literalmente tudo, do Paulista ao Mundial. É um dos jogadores mais subestimados da história do nosso futebol. Jogava bola demais. Fui treinador dele. Você treinou ele do São Paulo. Jogava demais no Corinthians, Danilo. Pra você, Miriam. Nessa linha que você tá falando aí, o Danilo. Michele. Não, é o Ronaldo. Porque o Corinthians foi um antes do Ronaldo e outro depois do Ronaldo. Isso é verdade. Por exemplo, antes do Ronaldo, o Corinthians não tinha um estádio. Depois do Ronaldo veio o estádio. Perfeito. Entendeu? Mestre. Me parece que está havendo uma confusão aí. O pessoal está votando no melhor jogador e não no maior ídolo. Então, nem sempre o melhor jogador é o maior ídolo. No caso do Corinthians, você vai no Ronaldo. O Ronaldo foi mais ídolo do que o Danilo, embora o Danilo tenha jogado pelo Corinthians muito mais e melhor que o Fenômeno. Eu vou de Danilo e o Danilo passa para a próxima fase decisiva para escolher quem vai para a final. E aí nós ficamos então com o Danilo versus o Vladimir, certo? Enquanto ajeita lá a nossa... Já dá só para a gente ganhar tempo aqui, Chico. Vladimir ou Danilo? Vladimir. Para você... Por tudo que ele ganhou no Corinthians, Danilo. Valeu, Ademar. Leão? Vladimir. Faça em campo. Aí a gente fala do jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. Vladimir. Peso significativo. Muito. Foi para a seleção brasileira. Todo. É o que o mestre falou. Estão votando no ídolo, né? Não estão votando no melhor. Cada um escolhe como quiser. O nome é o melhor. Aí a gente escolhe como quiser. Aí como que você é critério de cada um. Eu sei que o Vladimir é um grande ídolo, mas o... Bom, vai. Miller. Vladimir. Nós queremos que gere essa confusão mesmo aí na sua casa, tudo, tá? Isso é proposital. Michele. Imagina o Tevez ficar de fora. O Tevez o amado. Você não fala toda hora volta, Tevez? Mas foi por pouco tempo. Então agora você fala volta Vladimir. Se você parar para pensar, o Vladimir foi muito mais ídolo que o Tevez. Por mais eu não lembro. Se o Tevez ficasse mais 4 anos no Corinthians, talvez... Danilo, para você. Vou no Danilo. Vladimir foi o peso passado. Vou no Danilo. Mestre, Vladimir ou Danilo? Vladimir, mais ídolo do que o Danilo. Vladimir para mim também. Então o Vladimir passa para a fase final. Deu para entender? Deu. Vocês não fazem ideia do burburinho que foi para fazer isso aqui. Nem que xingava, como é que pode, isso aqui e tal. A gente chegou a alguma coisa que não queremos que você concorde, não. Manda aqui para a Michele, hashtag Mesa Redonda e manda sua opinião. Como que esse não tá e tal, não sei o quê. Pode mandar. Vamos ver como é que ficou o quadro aqui, então. Tá bom esse quadro. A maioria da história, tá o chaveamento. Então ficou assim, ó. Cássio contra Ronaldo, Neto contra Marcelinho, Rivelino contra Casagrande, Sócrates contra Vladimir. Vamos começar com os goleiros. Só para coisa ficar fácil. Cássio ou Ronaldo, Chico Lang? Ídolo por ídolo, Cássio, né? Cássio. Tem jeito.
Eu acho que esse aí não tem, assim, com todo respeito ao Ronaldo, não tem comparação. É o Cássio. Até o Ronaldo vota no Cássio. Eu acho que não tem porque é recente. Não, eu acho que pelas conquistas. O Ronaldo, você lembra do brasileiro? Ele é ídolo, claro, os dois são ídolos. Ronaldo era mais. Mas é brasileiro, paulista. Poxa, o Cássio foi. Conquista, mundial, o Cássio conseguiu mais. Agora, Leão, de goleiro você entende um pouquinho. Fico com o Cássio. Fico com o Cássio. Perfeito. Cássio. Cássio. Miller. Cássio. Michel. Olha, eu vi o Ronaldo jogar um monstro, mas eu vou ficar com o Cássio. Cássio. Que é mito, né? Mestre. Cássio sem dúvida. Tá bom, então deu Cássio nessa parada. Eu ia votar no Ronaldo, sinceramente. Mas é claro que deu disparado. Então Cássio já passa para semifinal, é isso, né? Sim. Semifinal, o negócio aqui. Semifinal ou quartas de final? Não, quarto de final tá rolando aqui já. Ah, vamos lá então agora. É Neto ou Marcelo? Essa é boa, hein? Ó, o Cássio já passou pra cá. Neto ou Marcelo? Neto ou Marcelo? Essa é brava, hein, cara? Difícil, Neto ou Marcelo? Ah, se virem. Foi sorteio. Não sei se foi dirigido, eu não vi. Eu não me meto nessas coisas. Eu vi aquele bate-boca, ver nego levantando, querendo bater, fazer aquela coisa. Nego subia na mesa, uma loucura. Neto ou Marcelinho Carioca, Chico? Ah, disparado o Neto. Disparado. Pra mim, Neto. disparado. Eu fui setorista do Corinthians em 12 finais. Ele ganhou 10 e fez gols em 11 dessas finais. O Marcelinho é 380 mil vezes melhor do que o Neto. Não, melhor. Não é melhor, é mais Não, sim. Mas no todo. Você, no meu todo, ó, o ídolo, campeão. Não, mas pode ser melhor, pode ser também, é um critério. Craque. É critério de cada batia um. mais falta. Pode ser, mas pode ser ídolo, pode ser melhor jogador, pode ser tempo de até casa. hoje, o Neto tem um programa na televisão porque ele jogou no Corinthians. Bom, você escolheu o Neto, ele escolheu o Marcelinho. Emerson Leão, que deve ter participado com os dois, ou como jogador ou como técnico. Joguei com os dois. Eu acho que o Marcelinho jogou mais tempo, e então eu fico com o Marcelinho. O Neto fez a carreira dele, é um ídolo até agora do Corinthians, e fica feliz em ser esse ídolo e cita toda hora o coração corintiano dele, né? Mas em termos de quantidade, o Marcelinho jogou mais. O Neto, ele entra na mesma coisa do Basílio, esse eu fiquei bravo. Por que o Basílio não tá e tal? Aí falou, não se meta. Tá bom, isso aí. Você apresenta, não se mete na produção. Tá bom, isso aí. Mas são os caras que viraram, mudaram o patamar do time. Né? O Basílio ganha o Campeonato Paulista, o Neto ganha o Campeonato Brasileiro. Marcelinho estava em todas, faz 5 anos. O Neto transforma o Corinthians num clube nacional. Isso. Mas só que o Marcelinho, ele também transforma o Corinthians num clube internacional com uma conquista do Mundial de Clubes em 2000. Né? Internacional que eu digo chancelado, ganhando um título. E ele teve um tempo, uma regularidade, vencendo e jogando tanto quanto o Neto por mais tempo. Então aí você tem que dar um peso pro Marcelinho. Os dois são enormes, né? Mudaram patamares. Eu acho que o Neto muda o patamar de 90 para cá, só que o Marcelinho pega o patamar que o Neto mudou e elevou mais ainda, até para um nível estratosférico que bateu em 2000 no título. Então Marcelinho. Miller, temos que acelerar um pouquinho pra gente terminar, tá? Miller. Marcelinho. Michele. Neto. Mestre. Marcelinho foi mais ídolo do que o Neto. O Neto é ídolo até hoje. Deu, né? Eu não voto, assim eu também, fico na boa. Falaram que eu pra não me meter, tá bom. Então também agora tô fazendo biquinho. Você votou em quem? Passou o Marcelinho, né? Eu não vou votar. Ele não vai aí eu votar. fico na boa, eu fico tranquilo. Sim. Eu sou amigo dos dois, gosto dos dois. É mureta. Fala, quando eu fui falar, não se meta, tá bom, então não me meto, fico quieto aqui na minha. Só faço o voto de Minerva. Rivelino ou Casagrande, Chico Lang? Rivelino, né? Rivelino. Luiz Ademar. Rivelino. Leão. Fico com o Bigode. Rivelino. Casagrande deve estar contente com a gente. Porra, fizeram com o Rivelino? Não, mas acho que até ele daria. Foi prejudicado aí, né? É, complicado. Exatamente, complicou. Rivelino. Michele. Rivelino. Mestre. O grande orelha, Rivelino. Rivelino ganhou, então. Então o Rivelino passa também para semifinal. E agora? Tiraram da tela? Como é que Não, ele tá arrumando lá, colocando a carinha lá. Ah, tá bom. Tem os nossos negócios e tal. E aí a última semifinal, não, a última das quartas de final. Olha como eu tô. Sócrates contra Vladimir. Chico. Sócrates. Essa é tranquila também, Sócrates. Vladimir. Faz 5 anos. Sócrates, mas assim,
por uma vírgula, né? Miller. Sócrates que é um dos poucos jogadores que eu vi que conduzia a bola sem olhar para a bola. Sócrates. Michele. Sócrates. Mestre Alberto Helena. Seguinte, logo na estreia do Sócrates no Corinthians, ele e o Amaral estamos presos no vestiário do Corinthians, com a torcida querendo torcidar-nos. Aí o Sócrates disse o seguinte: vou ensinar essa torcida a torcer. Foi para o campo nos jogos seguintes, ensinou a torcida do Corinthians a torcer. Sócrates. Sócrates, que hoje foi muito lembrado, né? Dia da eleição, ele era muito envolvido politicamente. Então nós passamos agora para a semifinal. Pelo amor de Deus, hein? Cássio e Marcelinho, Rivelino e Sócrates. Se a Copa do Mundo tiver uma semifinal dessa, vai ser boa. Voltando às semifinais. Aquela musiquinha, né, Michele, de rufar. Cássio ou Marcelinho? Eu quero ver agora. Negócio de aqui os dois competem negócio de título, de ídolo. Cássio ou Marcelinho, Chico Lang? Não tenho a menor dúvida no meu voto, Cássio. Cássio. Eu também não tenho a menor dúvida no meu voto, Marcelinho. Que coisa tranquila, hein? E Leão? Eu fico com o Cássio. Fico com o Cássio porque ele representa uma coisa diferente no futebol, que é ser goleiro. E o goleiro é muito injustiçado e ele tá fazendo maravilhas lá. Boa, Leão. Maravilha. Felipe Facincani. E nada contra os goleiros, viu, Leão? Mas eu vou botar no Marcelinho porque, além do Cássio ser esse grande goleiro, o Marcelinho ele tinha uma expressão corintiana, uma ligação com a torcida que potencializou tudo aquilo que ele fez dentro de campo como baita jogador que foi, com os títulos e, além de tudo, esse RP, né, essa relação pessoal que era maravilhosa. Miller. Marcelinho. Michele. Cássio. Mestre Alberto Helena. Cássio. Cássio é um ídolo eterno. 3. Agora tem que votar, né? Então eu voto no Marcelinho e alguém desempata. Quem desempata? Quem empatou? Quem ficou... Empatou. E agora, Fini, você desempata. O diretor. Cássio para o nosso diretor. Então passou o Cássio e o Marcelinho ficou pelo caminho. Já está na final Cássio, né? Contra Sócrates ou Rivelino. Rivelino ou Sócrates. Chico Lang. Quem vai ser o finalista contra o Cássio? O Rivelino ou Sócrates? Sócrates. Luiz Ademar. Sócrates. Rivelino. Rivelino. Facincani. Rivelino. Para você, Miller. Sócrates. Para você, Michele. Rivelino. Ai, meu Deus do céu. Tá empatado, agora você Meu querido Alberto Helena Júnior. Sócrates, entre outras coisas, porque o Rivelino não ganhou título nenhum no Corinthians e foi expulso do clube por decisão aceita pela torcida. Que foi uma imensa sacanagem, aliás, né? Com que ele se transformaria no maior jogador da história do Fluminense, né? Sim. Pelo próprio Fluminense. Você vai votar ou não? Sócrates. Tem que votar. Então Sócrates vai para a final. Né? Agora é Cássio contra o Rivelino. Sócrates. Cara, o Rivelino jogava pra caramba, jogador fantástico. É duro votar isso aí, viu? O Magro era fantástico, o Rivelino fantástico, os dois são amigos. A pauta, se abraçou a pauta, sacanagem. agora vai Se você embora. me xingou porque eu votei no Rivelino, você tem razão. Se você me xingou se você xingou quem votou no Rivelino com o Sócrates, também você tem razão. Nós estamos falando dos melhores, sabe aquela coisa? Não tem pior aqui, só estamos falando de fera, só de monstro, só de jogador espetacular. E a nossa final é entre Cássio e Sócrates. Aí é duro, hein? Chico, é duro, hein? Esse é bravo. Para mim, não. Para mim fica claro que é o Sócrates. Sócrates. É, lógico. Luiz Ademar. Acho que pela história do Corinthians com o Sócrates muito ligada, para mim é o Sócrates. Emerson Leão. Sigo com o Cássio. Agora eu vou com o goleiro. Felipe Facincani. Cássio, foi um combo. Miller. Tive o privilégio de jogar com o Sócrates. O Leão estava na Copa de 16. O que ele fazia com a bola? Eu gosto de fantasia, Sócrates. Nossa. Aí o Mestre pode falar antes de mim, porque ele sempre fala alguma coisa muito importante. É muito difícil. Não, fala você. Você também fala coisas maravilhosas. Não, mas é que o Mestre sempre...
É que assim, o Cássio, se ele tiver uma temporada ruim, né? Aí o goleiro sofre, entendeu? Aí não vira mais o maior. Aí xingaram, falaram um monte de bobagem, ele deu uma volta por cima espetacular. É verdade. Agora ele deu essa volta por cima, mas estavam falando antes que ele tava gordo e tudo mais, entendeu? Então, por isso eu vou no Sócrates. Mestre Alberto Helena Júnior. Eu fico atado a essa ideia do ídolo, e não do melhor jogador. Mais ídolo do que o Sócrates foi o Cássio, está sendo o Cássio. Mas o Sócrates está acima disso tudo. Sócrates ou Cássio? Cássio. Então, olha. Pode jogar pra mim essa Agora você decide, não é isso? Vocês sabem por que eu vou decidir, né? Pra quem? Vocês sabem, né? Sócrates foi o primeiro nome que eu falei quando Corinthians e tal. Eu decido pelo Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Um monstro de jogador. E o cara que, num dia de eleição, ser lembrado é muito bacana, é muito legal. Ele tá acima do que ele ídolo. representou. Nosso querido Magrão, Sócrates, para nós aqui, ganha como o principal jogador da história. Gente, pelo amor de Deus, que fique bem claro, nós só escolhemos monstros. E nós esquecemos de um monte de jogador fabuloso, porque não cabia todo mundo. Queria que vocês... Michele, da outra vez, vamos filmar a redação. Ai, nossa, é uma muita gritaria, briga. tapa na mesa, esse aqui tem que... Eu mesmo falei, pô, Basílio não tá? Basílio tem que estar. Basílio mudou o Corinthians não para fui eu que dei tapa na mesa, não vou falar que eu sou brava, que eu sou nervosa. Só que tinha uns tapas que ele dá, o pessoal fala de tapa hoje. Nossa, não, e outra coisa. Oi, Helena. Flávio. Oi. Não podemos esquecer aqueles outros anteriores, né? Cláudio Cristóvão Tupinho, um extraordinário ídolo, enfim, uma série Gilmar. O Corinthians teve Luizinho, teve grandes ídolos. Lógico. Valeu, mestre. Um abração. Michele, final, último prêmio e a enquete. Último presente, a bola do Campeonato Brasileiro vai pro José de Souza Mendes Garcia. A nossa produção vai entrar em contato com você. E o Flamengo não tem chance de ser campeão diante do Real Madrid em 2023. 83% dos votos. Não tem chance. Nossa, que falta de confiança. Imagina. Claro que não tem. Eles são tem folgados pra caramba. Mas cantaram, o Real Madrid toda hora vai chegar, tá. Tá bom. Tá legal. Eu discordo, eu acho que tem. Você acha que tem? Acho que tem. Eu também acho que sim. É um jogo só, né? Eu sei, mas é Vinícius Júnior contra Rodinei também. O Rodinei não vai mais estar. O Rodinei vai embora agora, fim do ano. Não, ele fica pro Mundial. Mas de repente, se expulsarem alguém do Real Madrid, acho que tem até chance ele jogar 11 contra Ou vai ver que o VAR, né? O VAR vai... Aí o VAR vai jogar. Aí o expulso é o Carvajal. Aí não vai mudar nada do jogo, vai melhorar. Bom, um abraço, Luiz Ademar. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer aqui estar entre amigos. Muito obrigado. Querido amigo Felipe Fassicani, bom te rever Flávio, aqui. Obrigado, uma honra como sempre. Obrigado, gente. Querido Emerson Leão, é sempre ótima a sua presença conosco. Muito legal, muito obrigado, meu amigo. Chico Lang, um abraço. Obrigado, Flávio. Um abraço, Miriam. Um abraço, mestre. Michele, até amanhã, Tchau. 6 da tarde no Gazeta Esportiva. E a semana que vem nós vamos fazer a eleição dos outros times, hein? Ei! Tá bom? Abraço, tchau.